Vamos até a capital federal acionar o Ivan Brandão, porque não é que hoje não tem dia de julgamento, já acabou que não tem notícia, não tem informação. O Ivan vai explicar pra gente o que acontece agora. Muitos ouvintes se perguntando se os condenados já vão ser presos, se há algum tipo de possibilidade de recurso. E no caso do Ramagem, vai perder o mandato, os generais perderam a patente. O que acontece agora, Ivan Brandão? Boa tarde pra você. Boa tarde, Isa. Acontece um monte de coisa. Conta também tudo. Não acontece nada, porque tudo tem prazo e tal. Ontem, né, antes mesmo, né, quando os ministros estavam lá calculando a dosimetria das penas, né, quanto que seria aplicado de pena a cada um dos réus, muita gente já estava perguntando, né, querendo saber o que acontece imediatamente e tal. Eu falei, não, vamos esperar proclamar o resultado, e principalmente a última fala do ministro relator Alexandre de Moraes, porque geralmente é ali que eles dão o caminho de como que esse processo vai se dar, né? E ele foi muito claro ao dizer que todas as penas começam depois do trânsito em julgado. Então, a gente parte desse princípio. Trânsito em julgado significa quando acabar todas as possibilidades de recurso. Então, em um primeiro ponto, as defesas vão recorrer dessa decisão. E de que forma? Com os embargos. E aí, para que esses recursos sejam apresentados, é preciso que o acórdão seja publicado, né? A decisão, tudo. O acórdão é um negócio gigantesco, né? Estarão no acórdão a decisão da primeira turma, mas com todos os votos dos ministros fundamentados. Teve um, vocês sabem bem, que durou 13 horas. Então, demora até 60 dias para que esse acórdão seja publicado. A partir da publicação do acórdão, a partir da publicação da decisão, 5 dias é o prazo, 5 dias corridos é o prazo que as defesas têm para entrar com o recurso. E esses recursos, pelo que a gente conversou aqui com especialistas e com fontes do próprio Supremo Tribunal Federal, os que cabem são os embargos de declaração, que são aquele pedido feito pelas defesas para, geralmente, para que o ministro deixe claro alguma decisão, algo que não ficou muito bem explicada. O embargo de declaração ele não tem a função de modificar uma decisão tomada pela primeira turma. O embargo infringente teria, né, de mudar essa decisão, de levar o caso para o plenário, mas há um entendimento dentro do Supremo Tribunal Federal de que para que o embargo infringente possa ser apresentado, eram necessários pelo menos 2 votos divergentes do relator, né, 2 votos pela absolvição desses réus. Então, ainda não se sabe. Só que é tudo meio aberto, porque as defesas falam, bom, quando a votação é no plenário, onde são 11 ministros, Isabela, para caber o embargo infringente é preciso 4 votos diferentes, 4 votos divergindo do relator. Só que quando você faz esse cálculo ali para a turma, precisa do quê? Um ministro e meio? Como é que calcula isso? Então há um entendimento de que eram pelo menos dois votos contrários para que coubesse um embargo infringente. Isso significa, tendo apenas o voto do Fux, que as defesas não podem apresentar? Podem. Só que há uma chance muito grande do STF não conhecer esses embargos, simplesmente não aceitar nem analisar, né, o recurso. Mas é a possibilidade que existe nesse momento em relação a recurso para todos os condenados nesse processo aí sobre a tentativa de golpe de Estado. Só que existem, como você falou, outros caminhos também, né? Na decisão lá da primeira turma, o ministro Alexandre de Moraes determinou, e foi acompanhado pelos seus pares, a perda do mandato do deputado Alexandre Ramagem. E há uma discussão nesse momento também no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados especificamente, como é que isso é feito, porque na decisão é claro e expresso que a perda do mandato, a cassação do mandato tem que ser feito por um despacho, um ato da mesa diretora da Câmara, mas existe uma pressão para o presidente Hugo Mota pautar isso para o plenário. Como é que faz? Como é que se discute? A gente ainda não sabe. Então, essa é uma questão que é referente ao deputado Ramagem, né? E há essa situação também dos militares, né? O Superior Tribunal Militar é que vai dar a palavra final aí sobre a perda ou não da patente dos militares que foram condenados pelo STF nesse caso aí da tentativa de golpe de Estado. A Constituição diz que todo oficial das Forças Armadas pode ser expulso caso exista uma condenação superior a 2 anos de prisão.
não caberia, por exemplo, a Mauro Cid essa situação, porque foi exatamente essa a condenação imposta pela primeira turma. Mas é o caso de Jair Bolsonaro, que é capitão do Exército, tem patente dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto, o almirante Almir Garnier, e aí essa análise do STM precisa acontecer também para definir se eles vão perder a patente. E quando que acontece? Também, da mesma forma, quando esgotados todos os recursos das defesas lá no STF. Então ainda vai um prazo muito grande para a publicação do acórdão, o prazo para apresentação dos recursos, para análise desses recursos. Então há ainda caminhos a serem seguidos por todos esses que foram condenados nesse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Rapidinho, Ivan, só para trazer mais uma dúvida, no caso do Ramagem, então, enquanto isso não tiver definido, ele pode, na segunda-feira, por exemplo, ir para o expediente normal dele, durante a semana, participar das sessões no Congresso? Ele é deputado ainda, ele é deputado e as penas ainda não estão correndo, né? Ele ainda há um prazo para que isso transite em julgado. As penas só são cumpridas depois do trânsito em julgado. E no caso dele, existem acusações que não foram analisadas, né, pela primeira turma, justamente pelo fato dele ter mandato como deputado federal. Então, esse é um caso que precisa ter uma definição, segundo o STF, por decisão da mesa diretora, né? Teria que ser ali um despacho da mesa diretora, uma decisão apenas do presidente da Câmara, sem a necessidade de ir ao plenário. Mas por enquanto ele é deputado, ele tem mandato. Muito bem, Ivan Brandão tirando nossas dúvidas aqui nessa sexta-feira. Diga. Mas você está sendo muito otimista de falar de deputado na segunda-feira, né? Vai que ele tá empolgado, tem muita coisa para resolver, gente. Muitas pautas aí para serem analisadas. Mas é isso, gente. A gente ainda vai falar bastante sobre esses assuntos aí por causa desses prazos e, obviamente, os recursos, enfim. Ainda há um caminho grande para que a gente possa falar sobre perda de mandato, perda de patente, início do cumprimento de pena. Ainda tem um caminho longo, muito embora esse julgamento tenha sido já em última instância, né? Bom, deputado, eu não sei se volta na segunda, mas o Ivan Brandão tá de volta com a gente aqui no Alta Frequência. Até segunda, hein, Ivan? Até segunda, beijo.